Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, hoje é uma alegria. Eu estou aqui numa missão muito gostosa. A doutora Rossana vira e mexe, está aqui com a gente, de uma facilidade de colocar suas ideias, um raciocínio verbal excepcional. É nossa professora também na Faculdade de Direito do IESB, queridíssima pelos alunos, e mostra toda a competência da mulher bauruense. E o doutor Ricardo, que pela primeira vez está comigo aqui na TV Prevê, mas é um ex-aluno do Grupo Prevê, então é gostoso a gente ver o fruto também, a nossa pequena colaboração na formação de um profissional de nível que é juiz na nossa querida Bauru. Tudo bem? Tudo bem, professor. Muito obrigado pelo convite. Eu que fico feliz de trazer você aqui, Ricardo. Doutora, diz que a Justiça está fazendo um montão de mudanças aí para se tornar mais acessível à sociedade. Que mudanças são essas? O que se busca é eliminar a litigiosidade. Busca-se através de meios alternativos, né? Mediação, conciliações, tentando modificar procedimentos, o processo eletrônico, uma série de situações na busca dessa entrega jurisdicional mais rápida. Só que há que se ter sempre o cuidado de se dar uma resposta justa, não é? Nem sempre uma resposta rápida é uma resposta ideal. Então, o que procedimentalmente se tem na busca, e eu acho que isso é importante, são as medidas de urgência, que são aquilo que tem efetivamente urgência, aquilo que deve ser entregue imediatamente em relação àquilo que foi pedido, sob pena de causar um dano à parte. No mais, é preciso ter cautela, não é? Nós precisamos, eu não sou contra a questão de entrega rápida, eu acho que tem que ter, mas nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de muita rapidez e pouca justiça, e pouco resultado, né? Então, números não significa qualidade. Isso, e dosar isso é uma coisa extremamente complicada, mas caminha-se nesse sentido, o que se busca é isso. E os números não mentem, né? A grande quantidade de processos que nós temos evidencia que, não obstante arbitragem, mediação, conciliação e tudo mais, a busca pelo Poder Judiciário é uma busca muito grande, o que denota, os números desmentem aquilo que diz que não há credibilidade no Poder Judiciário. Se não houvesse, não teria tantos processos assim, né? É fato que nós precisamos aprimorar, tentando entregar aquilo que é urgente mais rapidamente. E as medidas estão sendo tomadas nesse sentido. Procedimentos, estrutura e etc. Né? Bom, o doutor Ricardo parece jovem, mas já dá aula na nossa querida instituição Toledo de Ensino, onde eu trabalhei muito tempo também como professor da Química, há 11 anos, né, Ricardo? 11 anos. E dá aula em cursos de São Paulo, então é uma glória para nós de Bauru. O Ricardo agora está se fixando como juiz em Bauru, isso para nós é muito bom. Fala um pouquinho da Justiça Paulista, o número de processos que tem em São Paulo, no Brasil. A minha preocupação é por que a Justiça é tão lenta, o que está acontecendo na realidade? Na realidade, o número de processos que nós temos em trâmite em todo o país é de 67 milhões de processos. Só para que a população tenha uma ideia, destes 67 milhões de processos, quase 20 milhões estão em trâmite no estado de São Paulo. E só para termos de comparação, em Minas Gerais, por exemplo, nós temos em torno de 3 milhões de processos em andamento. No Tribunal de Justiça ou na Justiça do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 7 milhões de processos em andamento. E, se for considerar o número total de processos que estão em trâmite no Brasil, nós podemos concluir que quase 1/3 dos processos estão em São Paulo. Então, a carga de processos, o volume de processos é muito grande. O volume de processos que corre aqui também na comarca de Bauru é muito grande. E isso a doutora Rossana vai falar, né, sobre
o número de processos que corre aqui em Bauru. Só que para atender essa demanda de processos, isso não depende só de nós, juízes. Nós precisamos de funcionários, e a realidade demonstra que faltam funcionários para que a gente trabalhe e consiga vencer esse volume invencível de processos. Essa é a realidade atual do número de processos que corre aqui no estado de São Paulo. Isso. Fala um pouquinho de Bauru, né? Há que se observar também que esses números são da Justiça Estadual, né, doutor Ricardo? Esses 19 milhões de processos de São Paulo são só da Justiça Estadual. Então, uma outra coisa que é importante, nós não temos um número necessário e que seria o ideal de juízes. Exatamente. Nós não temos um número ideal de funcionários. Nós estamos com um problema sério na Justiça Estadual, considerando a questão de salários, os funcionários descontentes por problemas aí dos índices que deveriam ser repostos e não foram. Aí nós temos o problema do Tribunal de Justiça em si, porque o tribunal teria que receber 6% do orçamento, não repassa esses 6%. Então há aí alguns problemas estruturais que acabam realmente atravancando e atrapalha. Não é? Quer dizer, se nós tivéssemos um juiz fazendo audiência e um juiz despachando e sentenciando, nós teríamos um rendimento. Se nós tivermos um juiz para atender o advogado, para despachar, para sentenciar com qualidade e tempo, é uma outra situação. Os funcionários, não adianta também só colocar funcionários se eu não tiver mais juízes, porque represa no juiz, quem decide é o juiz, não é? É claro que com a emenda 45, a Constituição delega para os funcionários que nos prestam, e aqui a nossa homenagem a eles, um grande trabalho, porque eles assessoram, preparam, fazem pesquisa, facilitam naquilo que pode, mas na hora de decidir, o juiz é que tem que decidir. Então, é um problema muito sério. Nós temos que pensar isso em realidade macro, não micro. Não é? E pensar que o juiz só trabalha da 1 às 6, isso não é verdadeiro. Os horários de trabalho dos juízes, dos promotores, assim como dos advogados, não tem ponto no nosso. Nós trabalhamos de sábado, domingo, de madrugada, a hora que tem o trabalho está aí, né? Às vezes precisa parar porque está cansado, não consegue. É que a população tem a ideia que o juiz só trabalha no período da tarde. Só que no período da tarde, o que nós fazemos? Nós realizamos as audiências, presidimos as audiências, atendemos a todos os advogados que nos procuram para resolver alguma questão, e no período da tarde não dá para prolatar sentenças. Então, todos os dias nós saímos com uma carga de processos para levar para casa. E durante a noite nós vamos estar sentenciando esses processos, ou durante a manhã, ou durante a noite, ou nos dois períodos. Né? Existe uma dificuldade muito grande em se tirar férias. Muitos magistrados em São Paulo tiram férias para colocar em dia o serviço. E imaginem a nossa realidade, são 18, quase 20 milhões de processos distribuídos para pouco mais de 2 mil juízes. E em São Paulo nós somos em pouco mais de 2 mil juízes. Acho que na ativa não tem nem isso, né? Só isso. Então, e promotores? Quantos promotores tem, Ricardo? Aqui na região de Bauru... No estado de São Paulo você não sabe, né? Nós não temos esses números em São Paulo. Deve ser metade do que tem o número de juízes, será? Ou é mais ou menos igual? O ideal seria que fosse igual. Mas só tem 2 mil juízes? Só isso? Só isso. E olha lá, é na ativa. São 600 e tantos municípios, né? E que coisa. A emenda número 45 introduziu como direito fundamental do cidadão a celeridade processual, a garantia, a duração razoável do processo. Só que para cumprir este preceito constitucional, isso não depende só do juiz, depende de toda a estrutura do Poder Judiciário. Nós estamos nos empenhando ao máximo para prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Mas para vencer esse volume invencível de processos, nós precisamos também de uma estrutura adequada. Que acompanhe. E é interessante, a gente até agradece o espaço que nós temos aqui, hoje que é dia do direito, né? E os cumprimentos a todos aqueles que são da área, que operacionalizam o direito. Hoje é o dia da pendura também. Também, né?
Então, há que a gente aproveita o espaço para fazer algumas assim,